Eu prometi, e não é que eu estou faltando com a minha palavra, a gente está usando ainda o Data Show e vai usar ele. Mas aqui o encontro de famílias, um pastor já me procurou querendo ir conosco. E nós temos poucos quartos. O nosso encontro é só em novembro, mas nós temos poucos quartos e ainda dá tempo de você dividir em 7 parcelas. Nosso encontro de família. Águas de Lindóia, o pastor Leandro da Jardim Aramá vai estar pregando para a gente. Vai ser um tempo maravilhoso de Deus. Não deixe para a última hora. O Marcelo está ali, ó, ele que é o responsável do encontro, ele que é a esposa dele. Faz assim, Marcelo. Marcelo está muito jovem hoje no clube, né? O Marcelo está responsável do evento junto com a esposa. Então procure eles, falando, eu quero pegar a ficha, quero saber como é que vai fazer isso, com criança, com tudo mais. Não deixe para a última hora, querido, senão você vai ficar na pensão lá da frente, lá, tá bom? E vai pagar o mesmo preço. Isso é o pior. Então procure já, vamos nos organizar. O intuito é nós fazermos todos aqui, fechamos o hotel só para essa igreja, e vai ser um período glorioso de Deus naquele lugar. Estou muito feliz também, porque nós estamos findando a classe de batismo. No próximo domingo teremos o nosso 6º batismo. Cadê o Oswaldo? Você falou que é 5º, mas é 6º na minha conta. Hã? Eu tenho na minha conta que é 6º. Nós vamos brigar com esse negócio aí. Mas o importante é que nós vamos estar mais uma vez, pessoas vão descer as águas. É o momento mais glorioso da igreja, quando pessoas reconhecem que precisam viver uma vida inteira do Senhor. Então nós vamos ter o nosso batismo. Se você puder chegar mais cedo no próximo domingo, nós temos culto de ceia e batismo. Então nós vamos começar o culto uns 15 minutos antes, 15 para 7, vamos estar iniciando o culto. É importante que você esteja conosco antes, então venha antes, participe dessa grande festa. Tem gente que chega depois, vai ter batismo, depois eu chego. Esse é o momento mais glorioso da igreja. Esse público testemunho de fé é um momento que eu fico mais maravilhado, independente do número de pessoas que estejam passando por ele. Se é 1, se é 50, irmão, há uma festa, eu disse para as 3 irmãs que vão batizar no próximo domingo. O próximo domingo o Senhor já está preparando uma festa gloriosa do céu. Vai ser poderoso, e nós vamos fazer aqui também. E eu pedi a Deus hoje, enquanto estava preparando a mensagem, que Ele ajudasse através do Teu Espírito Santo, para que no tempo dessa mensagem outras pessoas mais procurassem o Oswaldo. Fica de pé, Oswaldo, para saber sobre batismo. Eu entendo, dentro da minha limitação, que não há poder nenhum em mim de convencimento. Eu não consigo convencer ninguém de nada. O dia que eu batizei meu filho, eu disse: você quer mesmo? Você tem certeza do que você está fazendo? Eu tenho outras 2 filhas gêmeas que vai chegar o tempo delas escolherem isso, e eu vou ter que falar com elas: é isso que vocês querem para a sua vida? Mas quando as pessoas escolhem por andar com Deus, é glorioso demais. Então o Espírito Santo de Deus vai dar uma nova oportunidade para você, e ainda dá tempo. Nem que a gente faça um intensivão com você lá, dá tempo. No final do culto, com a ajuda do Espírito Santo, vai dar certo aí. Queridos, temos bastante visitantes aqui, graças a Deus por isso. Eu tenho o costume de anunciar nome a nome, mas eu não vou anunciar nomes hoje. Mas eu quero dizer para todos vocês que entraram aqui pela primeira ou segunda vez, vocês são muito bem-vindos. Todas as vezes que nós vemos alguém de fora, a palavra é que nós nos sentimos honrados em ver pessoas visitando esta igreja e congregando com a gente, nem que for um culto só, mas é um privilégio para essa igreja estar cultuando a Deus junto com você, tá bom? Nós nos sentimos honrados por isso. Que Deus abençoe a sua vida, e no final não saia correndo, porque tem um café santo aqui que a gente ora. Na verdade a gente ora pelos alimentos, mas tem um café especial com todo carinho. Sempre nós temos uma comunhão, que nós fazemos isso todo o culto. Então não saia correndo depois do término do culto, que a gente costuma terminar 11h30, 11h40. Não saia correndo. Estou brincando, vamos tentar até 8h40 terminarmos o culto. Amém? Amém. Glória a Jesus. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Um texto bastante conhecido. Peço desculpa para os irmãos pelo calor. Nós fomos assaltados com a fiação do ar-condicionado. Entraram na igreja e roubaram toda a nossa fiação. E estamos nos próximos dias consertando isso. Pela segunda vez nós somos roubados. Mas Deus tem um propósito nisso também. Deus é, irmão.
Ele é o dono dessa igreja, Ele conduz todas as coisas e nós estamos em paz com isso. Vamos comprar de novo fio, vamos instalar de novo fio e nós vamos continuar fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Então hoje está muito quente, mas se Deus quiser, talvez no próximo domingo já esteja ligado novamente. Acharam aí Mateus 7, temos aqui no telão, e você que está sem Bíblia, se quiser pegar carona com o teu irmão também, diz assim o texto: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Até aí, feche seus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez nós buscamos ao Senhor, Pai, pois entendemos que sem a Tua presença nada podemos fazer. Entendemos que sem o Senhor neste lugar, ele deixa de ser culto, passa a ser apenas uma reunião, pois é fato que o Senhor marcou um encontro conosco aqui esta noite. A presença do Senhor é real aqui esta noite. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações. Há uma única só palavra, um único texto e tantas pessoas diferentes, mas um Deus que pode falar poderosamente aos nossos ouvidos esta noite. Nós Te louvamos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém. Queridos, o tema da mensagem desta noite é o trilho que nos leva à eternidade com Deus. Vou repetir: o trilho que nos leva à eternidade com Deus. Todos nós herdaremos a eternidade, isso é fato. A grande questão é: aonde herdaremos a eternidade? Herdaremos com o Senhor na sua glória, ou herdaremos com Satanás no inferno com os seus anjos? Essa é a grande questão, pois o fato é que todos nós herdaremos. Há um trilho que nos leva à eternidade com Deus, e para que isso se cumpra na minha e na sua vida, é necessário passarmos por 3 estações nesse trilho. Ou seja, 3 etapas precisam ser cumpridas na nossa vida como cristão, para que nós possamos um dia ter a plenitude de Deus e alcançar a morada celestial. A primeira etapa para que todos nós, quanto ansiamos viver eternamente com Cristo, que precisa ser cumprida, se chama porta. A primeira etapa que todos que têm um encontro com a pessoa do Senhor, ou que um dia ouviram falar dele, precisam passar pela etapa chamada porta. O que significa porta na Bíblia, pastor? João 10:9, Jesus disse: eu sou a porta. João 10:7, a parte B do versículo, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. E em João capítulo 3, tem um texto conhecido, vocês sabem de cor, onde narra a história de um homem chamado Nicodemos, chefe entre os judeus da sinagoga, que tinha conhecimento das coisas, mas houve um dia que ele fitava os olhos em Jesus, e os olhos deles passaram a contemplar aquilo que Jesus estava fazendo. Tamanho eram os milagres que Jesus estava operando em meio ao povo. E ele começa a indagar Jesus sobre o porquê de tudo aquilo. Em João capítulo 3, versículo 3, diz que Jesus traz uma afirmação a Nicodemos. Ele diz: olha, quem não nascer de novo não tem parte comigo. Se alguém não entrar, não será salvo. E Nicodemos, no versículo 4, ele faz uma pergunta: como é que é isso, nascer de novo? Por acaso eu, já grande, posso ainda entrar sobre o ventre da minha mãe? Como funciona isso, Senhor? E Jesus, no versículo 5, ele responde dizendo: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ter vida comigo. Queridos, infelizmente há uma multidão de pessoas, frequentadores de igreja, e olha o que eu disse, infelizmente, não é felizmente, que assim como Nicodemos,
andam, conhecem, já ouviram falar, mas sequer sabem quem é a porta, sequer sabem aonde que está a porta. Essa era a grande pergunta de Nicodemos. Imagina alguém entendido, alguém que sabia de tantas coisas, era alguém instruído, ao ponto de perguntar ao nosso Senhor Jesus Cristo: por acaso eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Que história maluca é essa? Alguém que já ouviu falar tanto. É fato que muitos frequentadores de igreja têm essa mesma questão, essa mesma dúvida: como é que entra na porta? Quem é que é a porta? João capítulo 1, versículo 11 ao 13. Aliás, está cheio de gente falando que é filho de Deus. Tá ou não tá? Todo mundo que você ouve por aí fala que é filho de Deus. Fala ou não fala? Você é o que? Sou filho de Deus. João capítulo 1, versículo 11 ao 13 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. O verso 13 diz: os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O fato de você frequentar a igreja não significa que você é filho de Deus. Pastor, que mensagem dura é essa? É a mensagem da Bíblia. Amém. Entenda que eu não fiquei buscando dentro do meu pensamento o que falar para a igreja. Nós consultamos a palavra dele para falar dele. Amém. Não é nada inventado. Tem gente que frequenta a igreja e faz tempo, mas não é filho de Deus. Somos o que então, pastor? A Bíblia diz que nós somos criaturas dele. Enquanto não entendemos a porta, enquanto não passamos pela porta, somos apenas criaturas de Deus, mais nada. Criaturas. Pastor, o que é que eu sou? É você que vai se identificar no final da mensagem. Você que tem que entender isso, não eu. João está dizendo: você precisa entender bem sobre essa história. É importante também saber que as boas obras não nos fazem entrar pela porta. Está cheio de gente fazendo boas obras por aí, achando que isso vai resolver a sua eternidade. Isso é uma grande mentira. A Bíblia confronta com isso. E nós vamos citar mais lá na frente sobre as obras e o significado delas dentro da igreja. Mas tem gente dando pirulito por aí, e com todo respeito, continue dando, irmão. Tem gente dando água para beber, continue fazendo. Eu não estou dizendo que você tem que parar de fazer coisas boas por aí. Mas tem gente pensando que essas coisas boas é uma moeda de troca para salvação e vida eterna com Deus. Isso é uma mentira. Tem gente que pensa que o fato de estar ajudando o próximo, e você deve continuar fazendo isso, garante salvação para a sua casa e para a sua vida. Não garante. A Bíblia diz que não garante. A única forma de entrar pela porta, que é Jesus, é através do arrependimento. A única forma de entrar pela porta, que é Jesus, é através da confissão de pecado. A única forma de entrar pela porta, que é Jesus, é reconhecendo Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. A única forma de entrar pela porta é olhando para a cruz e entender que aquela cruz era sua e que Ele pagou o preço da sua morte. A única forma de você entrar pela porta é entendendo isso. Não tem mais outro caminho. A única forma de entrar pela porta, querido, é como as irmãs valentes do Senhor escolheram o batismo. Elas optaram em ter a sua vida entregue para o Senhor. E olha o que a Bíblia diz sobre isso. Marcos capítulo 16 diz: quão crer, aos que creram foram batizados serão salvos. Quem porém não crer será condenado. Serão o quê? Condenados. Parece um pouco duro isso, não parece, irmão? Mas ainda continua sendo a palavra do Senhor. Romanos ainda vai dizer sobre fé. Romanos 5:1 diz: justificados, pois mediante a fé temos a paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós entramos pela porta quando nós adquirimos fé, e aí nós passamos a ser justificados por Ele.
Nós da Igreja do Nazareno chamamos o ato do arrependimento, que vai culminar com a justificação, com a regeneração e com a adoção, que nós passamos a ser chamados membros da família de Deus, filhos de Deus, como a santificação inicial, primeira obra da graça, é quando tudo se começa na vida. Dentro da Igreja de Nazaré nós temos essa leitura baseada na palavra de Deus. É necessário que haja arrependimento de pecado. É necessário que somos justificados pelos nossos pecados. É necessário a regeneração, ser gerado de novo. É necessário. Eu não sei você, irmão, mas eu era meio estragadinho. Jardim Olina, a fama era ruim. Eu precisei que Jesus gerasse de novo um novo Eduardo. Aleluia! Um novo homem. Minha mãe está aqui e minha esposa aqui. Sabe que eu não era, né? Um menino exemplo do bairro. Foi necessário uma mudança de Deus na minha vida. É necessário o arrependimento. É necessário os meus pecados serem justificados, pois eles são justificados por Cristo da cruz do Calvário. Aleluia! É necessário passar a fazer parte da família de Deus. E é tão bom fazer parte de uma família tão importante, não é? Já sentiu o desejo de fazer parte de uma família importante? Olha, eu queria ser de uma família importante. Queridos, hoje eu faço parte da família real. Não é glorioso? Aleluia! Irmão, hoje o meu Pai é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É o dono de todas as coisas. Eu sempre fiquei pensando, é tão legal fazer parte de uma família importante, pois hoje eu faço parte da família mais importante da terra. Glórias a Deus. Família de Deus. E você que está aqui também faz parte da família de Deus. Amém. Nós fazemos parte da família dele. Queridos, a palavra fala depois que passamos pela porta, o Espírito passa a habitar em nós, pois antes disso, nós não andávamos, ele não habitava em nós. A palavra de Deus diz que quando nós passamos pela porta, temos um encontro com Jesus, o Espírito Santo passa a fazer morada nas nossas vidas. E antes, pastor, antes ele cercava, mas ele não fazia morada. Eu sempre falei isso para todos que eu já aconselhei até hoje. Deus é um cavaleiro. Deus ele bate na porta, o diabo é que Deus ele bate na porta no coração e diz: eu posso entrar, eu posso fazer parte da sua vida. É você que diz para ele se pode ou não. E quando você fala que quer através do arrependimento, que quer através do batismo, que quer através de uma vida com ele, ele automaticamente entra na sua vida e faz morada nela. Amém. É diferente. E aí, querido, o Efésios capítulo 1, versículo 13 está falando a respeito disso. Ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da verdade. Glória a Deus. A partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus, nós somos selados pelo Espírito. Glória a Deus. Eu não entendo pessoas andando por aí, falando em nome de Deus, falando, pregando, falando que estão curando, sem o Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que eles estão inventando. Como é que alguém que não entrou pela porta pode ser usado por Deus? Não acredito. Está furado. Sem o Espírito Santo não podemos fazer nada. Você sabe de onde você veio, eu sei de onde eu vim. Querido, eu sei de todas as minhas limitações. E todas as vezes que eu imponho as mãos em alguém, oro por alguém, antes de subir a esta plataforma, depois de ter orado tanto na minha casa, eu ainda entendo que eu preciso dobrar o meu joelho de novo e falar: Senhor, existe uma igreja que veio aqui ouvir a tua voz, portanto que não seja eu, mas que seja o Senhor na minha vida, que seja o teu Espírito falando através de mim. Querido, tem gente que fica com essa história furada aí, não tem nada de Deus e fica falando que é de Deus. Conversa furada, está levando um monte de gente aí. Tem um monte de gente seguindo. Missionário não sei da onde, profeta não sei da onde, conversa furada. Eu tenho confrontado um monte por aqui. Ele é profeta de nada. Quem te levantou não foi Deus, não, querido.
Você está inventando para levantar gente aí, levantar dinheiro. Isso não é de Deus, não. O cara nem passou pelo batismo. A moça nem passou pelo batismo. A moça não teve experiência nenhuma com Deus. Não entrou pela porta e está falando o nome dele. Que conversa é essa? É tudo menos Deus. Ah, pastor, como é que faz? Vai para a Bíblia. Lembra de Simão o Mago? Fazendo obras lá, achando que era o tal, usando um monte de palhaçada lá, até que chega o homem de Deus e fala: o que é esse negócio, essa palhaçada aí? Eu vou mostrar quem é Deus. Eu vou mostrar quem é o Senhor. E começa a fazer, querido. Isso é homem de Deus. O resto é conversa furada. Há uma linha teológica, com todo respeito, que defende a ideia que uma vez que entra pela porta é o suficiente na carreira cristã. Não entendemos dessa forma. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz diariamente e me siga. Eu não entendo que uma vez que a pessoa entrega a vida para Jesus, está tudo certo. Tem gente que entende que a porta é o final. Deixa eu te falar uma coisa, a porta é o começo. Eu não esqueço mais a palavra do pastor Jonas no meu casamento. Já vamos passar 14 anos, graças a Deus. E ele disse assim: o casamento não é o fim, o casamento é o começo. Alguns pensam que o casamento é o término de tudo. O casamento é o início de tudo. É onde nós vamos nos conhecer melhor. Porque enquanto está só namorando, irmão, é coraçãozinho. Desliga você, não, desliga você. Não, desliga você primeiro. Não, irmão, não, desliga você. Ai, é meia-noite, 1h da manhã correndo, você tem que trabalhar às 6. Desliga você, tô saudade. Depois casa e você descobre que não é aquilo lá. Tem dia que você nem fala bom dia. Bom dia. Não é assim na minha casa não. Minha esposa não fala bom dia para mim porque ela sai de casa 4h30 da manhã. Não tem como falar bom dia. Mas tem dia que é assim, o casamento é o início. A porta é o início. Não é o término. Pastor, eu entreguei a minha vida para Jesus e agora está tudo certo. Não! Pastor, eu entreguei a minha vida para Jesus, está tudo resolvido. Não! Pastor, eu passei pelo batismo, está tudo certo. Não! Conversei com as 3 irmãs hoje. O batismo é o início. O pastor nosso terminou o seminário. E aí foram perguntar para ele: e agora, pastor, o que o senhor vai fazer? Agora eu vou dar um descanso de tudo. Agora eu vou parar de ler a Bíblia, de ler livro, porque eu terminei o seminário. Ele foi confrontado por todo mundo da mesa. Você está doido? O seminário é o início. Irmão, é muito pouco achar que 4 anos de teologia serão suficientes para toda a minha vida. Esse livro é tão poderoso e tão rico, e que por mais que você leia ele, cada vez mais ele fala com você. Quantas vezes você já ouviu a citação de Mateus das 2 portas? Quantas vezes? Quantas mensagens você já ouviu desses versículos? Pois a palavra de Deus ela vai se revelando a cada momento, a cada dia, a cada manhã, pois ela se renova em todo tempo. Segunda etapa que nós precisamos cumprir para alcançarmos a eternidade com o Senhor. Vocês lembram da primeira? A primeira é qual? Vou dar uma dica. É o quê? Porta! E Campineiro fala porta mesmo, não tem problema. Eu vim do Rio de Janeiro, mas acabei desacostumando a lidar. Era eu. Maternidade ali, querido. Borozinho Maia. É ou não? Assim vai ter jeito. Porta, primeira etapa. Segunda etapa se chama caminho. Entenda que não é possível caminhar com Cristo antes de atravessar primeiro pela porta. O que hoje chamamos de cristianismo na nossa fé, lá atrás se chamava de o caminho. Interessante. Aquilo que nós entendemos hoje como cristianismo, lá atrás se chamava de o caminho. Se falava todo o tempo. E Isaías dá sentido a isso, capítulo 35, versículo 8. Deus prometeu e falou através do profeta Isaías a respeito do caminho santo. Diz o versículo: e ali haverá bom caminho,
caminho que se chamará caminho santo. O Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 3, Isaías já estava apontando para isso, para João Batista, que estava fazendo o quê? Preparando o caminho. E a Bíblia ela vai se completando nas suas entrelinhas. Às vezes nós olhamos para um texto e falamos assim, de onde tirou isso? Para onde que vai aquilo? Mas nós conseguimos, ao ler a palavra de Deus e ao tentar compreendê-la com a ajuda do Espírito Santo, encaixar como um quebra-cabeça e entender a beleza dela. Estava apontando para o caminho, estava falando que Ele é o caminho. O profeta Isaías estava falando sobre isso. E Paulo vai trazer citações sobre caminho. Antes, enquanto ele era perseguidor daqueles que estavam no caminho, e depois lá no Sinédrio, lá diante das testemunhas, ele fala assim: eu faço parte do caminho agora. Então você vai ver que a Bíblia vai falar de caminho. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz que aquele que diz que permanece nele, está nele, deve assim andar com ele. Efésios capítulo 4, e se você puder abrir comigo agora, ajuda. Efésios capítulo 4, versículo 1. Pode procurar que tem na sua Bíblia. Efésios, conseguiu projetar? Pode olhar para lá se você quiser também. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Talvez a pergunta é: o que precisa fazer para andar no caminho? É exatamente isso que Paulo está falando em Efésios. O que você precisa fazer é cumprir com isso. Entenda que a vida cristã é apresentada como uma caminhada, um andar dentro do trilho. Andar no caminho é guardar a fé, querido. Ainda o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 4, versículo 17, a seguinte coisa: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais, como também andam os gentios, na vaidade, nos seus próprios pensamentos. Pois quando você começa a andar no caminho, tudo tem que mudar na sua vida. Lembra que lá atrás nós nos arrependemos dos nossos pecados? Lembra que lá atrás nós fizemos uma confissão de fé no Senhor? Lembra que lá atrás nós descemos as águas e aquilo simbolizou que nós não mais vivemos em nós, mas Cristo passa a viver nas nossas vidas? Lembra lá atrás que você disse para Deus: olha, eu me entrego à tua presença e eu quero viver segundo a tua vontade? Pois é, o caminho é exercer tudo isso que você fez lá atrás. O caminho é você falar: a minha fala muda hoje. O caminho que eu trilho é outro hoje. As coisas que eu fazia antes, não devo fazer mais. Aquilo que eu fazia mentir, não minto mais. O problema que eu tinha com a minha esposa, não tenho mais. Os bares que eu frequentava, não frequento mais. Programa de televisão que eu assistia não mais faz parte da minha casa, da minha família. Não faz parte do meu âmbito familiar. Aleluia! Porque quando você entra no caminho, você passa a andar com Cristo, você passa a entender o que Paulo está dizendo. Olha, você passa a ter humildade, mansidão, suportando uns aos outros. Lembra que você não suportava nem você mesmo? Lembra que você já se brigou no espelho sozinho? Você olhou para você e falou assim: o que você está olhando para mim aí? Tem gente que era assim, né? Não suportava a si próprio. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, você começa a andar no caminho. Aleluia. E essas coisas vão sendo tratadas na sua vida. Aleluia. Lembra que eu disse que nós não tínhamos o Espírito antes da porta? Mas a partir deste momento nós passamos a ter o Espírito em nós. E Ele nos ajuda com isso.
E Ele vai nos dando direção aonde vamos trilhar, para onde vamos caminhar, porque ainda nós temos deficiência no enxergar, ainda nós temos deficiência onde estamos pisando, pois é Ele mesmo que vai nos dirigindo, dizendo, agora para a esquerda, agora para a direita, o caminho é esse. E Ele vai dando coordenada acerca daquilo que a gente vai fazer. Andar no caminho é guardar a fé. O apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19, mantendo fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Paulo estava querendo dizer, querido, que infelizmente alguns se perdem. Paulo estava querendo dizer que na caminhada cristã algumas pessoas se perdem, e infelizmente muitos se perdem. Pastor, mas eu achei que a porta já era o suficiente. Não. Tanto é que você vê muita gente arrebentada, já fez tanta coisa para Deus, já foi tão usado por Deus, estava no caminho, mas em determinado momento na sua vida, ele naufragou na sua fé. Nós nos frustramos com coisas. Frustramos ou não? Existem momentos da vida que nós nos frustramos com o patrão, com o marido, com a esposa, com os filhos, com o pastor, com o ministério, com a igreja, com a iluminação, com a cidade, com o país. Nós nos frustramos e muitos naufragam na fé. Esse é um grande problema. Eu sempre disse e sempre vou continuar falando, embora eu veja uma igreja cheia, fico feliz com isso, mas eu nunca preguei para ninguém que essa igreja é a melhor igreja. Nunca. Existem milhares de igrejas sérias pregando o Evangelho essa noite. Existem milhares de homens de Deus e mulheres de Deus servindo com excelência essa noite. Igrejas com portas abertas. Sim, glória a Deus. E você não pode naufragar na fé. Aleluia. Se você entender que essa não está bom para você, procure uma séria. Mas não deixe o seu barco da fé afundar. Aleluia. Pois se afundar, você herdará a eternidade, mas não com Deus. O objetivo é você herdar a eternidade com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque de um jeito ou de outro você vai para a eternidade. Amém? Amém. Ô pastor, esse negócio de inferno nem é bom ficar falando. É bom sim. É bom você entender bem que ele existe. É bom você ficar temoroso com isso. É bom você chegar em casa e assim, eu nem vou assistir o Fantástico hoje, porque esse negócio de inferno tá bom não. É bom você ficar esperto, porque ele existe. Paulo está querendo dizer que pessoas estão se perdendo. John Bunyan escreveu um livro chamado O Peregrino. Um livro muito bom, aconselho você ler. Se não for o segundo mais vendido do mundo, é o terceiro. Eu sempre confundo Heróis da Fé com O Peregrino. Eu li os dois livros, os dois são fantásticos. E John Bunyan vai falar da trajetória de um peregrino rumo à terra celestial, ao lugar que Deus havia preparado. Mas é fato que na sua caminhada, ele está percorrendo a caminhada com mochila nas costas, e há um momento que ele toma um atalho. E por tomar esse atalho, quase ele perde tudo aquilo que Deus havia preparado para ele. Na caminhada cristã, queridos, às vezes nós nos deparamos com atalhos. Meu Deus. Às vezes nós olhamos para o caminho e falamos assim, está tão cansativo esse caminho. E aí o diabo mostra um atalho. Fala, se você vier por aqui vai ter sombra fresca, água de coco, vai ter caldo de cana. E olha, vai ser uma bênção. O diabo é tão sujo que uma vez eu estava indo num cliente em Barretos, tão sujo, eu estava morrendo de sono na estrada, e eu parei no caldo de cana, eu sem saber de nada, falei assim, caldo de cana deixa a gente mais esperto, né? Eu vendedor disse, deixa muito esperto. E eu falei, vem umas 2 canecas de caldo de cana então. Irmão, eu tomei 2 canecas de caldo de cana, andei 2 km, parei o carro, estava dormindo, porque o negócio está sono. Eu falei, esse negócio de caldo de cana não é bom. Às vezes o diabo oferece um caldo de cana dizendo, olha, esse negócio vai refrescar a sua vida, vai adoçar e não vai ter água lá na frente para você tomar. Às vezes ele nos coloca em atalhos ali. Você está percorrendo o caminho, você está bem no caminho, você está andando no caminho. Olha, o pastor é muito duro naquela igreja de Nazaré do Norte. A palavra dele
foi na cruz do Calvário. Falei ou não falei? Essa foi a maior de todas. O resto, querido, é bônus, é ônus, é graça de Deus nas nossas vidas. A mensagem é dura aqui, pastor, mas há um trilho diferente aqui, há um trilho diferente lá, há um missionário acolá, há um revelamento não sei na onde, há isso daqui, e aí você acaba indo. Quando você vai se deparar, você está fora do caminho. E essas pessoas que ficam falando tanto de Deus aí, na hora que você mais precisa, ela não está lá para te acolher. É ou não é, gente? Está cheio de gente falando, vem para cá, vou gostar, vou cuidar, vou fazer. E na hora que você está dando o seu dízimo lá, querido, você é o melhor irmão da igreja. Mas deixa você ficar desempregado, eu quero ver se aquele pastor vai continuar cuidando de você do mesmo jeito. Se ele vai continuar amando você da mesma forma. Eu não sei ninguém dessa igreja que é dizimista, querido, a não ser a liderança que anda do meu lado. O resto, eu nunca peguei um envelope de ninguém para saber se dá ou não dá. Nunca peguei um envelope de dizimista da igreja. Eu nunca olhei na oferta para saber quem está dando e quem não está dando. Exatamente para amar todos da mesma maneira. Tem gente que fica olhando o envelope. Quanto será que esse irmão ganha? Vamos dar um abraço mais forte nele. Isso é papo furado. Isso é conversa furada. O caminho, querido, às vezes é doloroso. Doloroso às vezes não tem sombra. Mas é o caminho que leva a você. Continua nesse caminho. Pastor, só vejo o sol, essa lua, e isso e aquilo, pastor, não tem refresco. Deus está com você no caminho, lembra do Espírito Santo? Amém. Ele está com você o tempo todo no caminho, cuidando, guardando, aleluia, protegendo. Não tome atalhos na sua vida. Esses atalhos vão te levar para distante de Deus. Entenda que o caminho, querido, temos a companhia do Espírito Santo sempre. Entrar pela porta. Nós temos que entrar pela porta certa. Aleluia. Romanos 8,14 diz que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Isso é bom, não é? Com isso devemos buscar a experiência maior com Ele, para que possamos ser cheios do Espírito dele. Estava ouvindo um pregador que eu gosto muito, e todos os dias procuro ouvi-lo. O pastor Luciano Subirá, ele diz que o Espírito Santo se ausentou da igreja do Senhor. Não porque Ele quer, Ele deseja estar na igreja, mas as pessoas o colocaram de lado. As pessoas entram na igreja buscando tudo menos a presença real de Deus. Preguei no último domingo que pessoas procuram mais a bênção do que o abençoador. O que vai ter lá hoje? Eu não me esqueço nunca mais. Uma vez no Jardim Olinda, eu indo para a igreja, meu carro quebrou, eu descendo com a Bíblia, que parecia um livro, uma enciclopédia, minha Bíblia, que todo mundo via. E ela assim, pastor, o que vai ter lá hoje? Eu falei, aquele dia eu estava crente, não tem dia que ele está crente, tem? Tem dia que ele está meio desviado, tá? Tem dia que você está meio, mas tem dia que você está crente. Falei, hoje vai ter Jesus naquele lugar, hoje vai ser poderoso, aleluia! O que vai ter lá hoje, pastor? Que conversa é essa? Que conversa é essa? O que vai ter lá hoje? Pastor, e o bolo? Que bolo vai ser hoje? Que bebida que tem lá hoje? Ah, querido, vai te catar. Tem gente que é assim, né? Ai, que conversa é essa? O que vai ser? De onde que vai vir? Nós devemos buscar a experiência do Espírito Santo. Nós estamos há tempo na igreja, tem pessoas que ainda não têm a experiência com o Espírito Santo. Dentro da igreja Nazarena, acreditamos na experiência do Espírito Santo, como segunda obra da graça, como o enchimento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ah, querido, nós queremos isso. Pastor, como é que eu sei se eu fui ou não batizado, ou ser cheio do Espírito Santo? Como é que eu sei disso? Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai falar sobre aqueles que são batizados no Espírito Santo, o fruto do Espírito. Vai falar de longanimidade, benignidade, amor, domínio próprio, mansidão. Se você não tem nenhum desses, você tem que entrar na fila. Pastor, não tem nenhum desses, está aí? Dá uma olhada lá, querido, se tem algum desses. Pastor, não tem nenhum, está ruim então, querido, entra na fila. Porque você às vezes está no caminho, mas não está cheio do Espírito Santo de Deus. E não fique preocupado não, querido,
Eu não estou falando de 2 pessoas no culto, não. Eu estou falando da maioria que está aqui hoje. Eu estou falando de meia dúzia, não, viu? Estou falando da maior parte da igreja que não vive uma vida cheia do Espírito Santo. Dizem que estão cheios, mas não tem o fruto do Espírito, não está cheio. E não tem nenhum problema se você não está cheio, porque Deus também te chamou aqui esta noite para você se encher dele. Glória a Deus. Não tem problema. Já faz 5 anos que eu fui cheio do Espírito Santo. E você só faz 1 mês. Isso daqui não é faculdade não, irmão. Aqui não tem trote. Isso daqui é reino de Deus. Não tem esse negócio que o outro está 20 anos servindo e o outro acabou de chegar. Querido, aquele que acabou de chegar entra no gozo do Senhor. Aquele que acabou de chegar, o Senhor falou: eu estava ansiando pela sua vinda. Querido, no reino de Deus não tem essas coisas. Eu sou crente, pastor, há 60 anos. Eu sou crente há 50 anos. Eu sou crente há só 16, irmão. Mas eu já fiz muito mais que ele, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Tem gente que faz 1 mês que está na igreja e já fez muito mais que quem está anos sentado no banco da igreja. Está cheio de gente levantando placa aí, mas não está cheio do Espírito Santo. Mas essa é uma oportunidade para você se encher do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Não fica triste comigo não, irmão. Depois que eu falei isso, parece que ficou um pouco chateado. É Deus que está falando com você. Aleluia. Nós precisamos entender que tanto não está concluído no trilho quando entramos pela porta, como também não está concluído quando estamos no caminho. Lembra que nós passamos pela porta, estamos andando no caminho e as coisas ainda não estão completas na nossa jornada, porque ainda tem o alvo a ser seguido. Essa é a última etapa. Agora veja que aquilo que no início eu falei sobre obras, que não é o que nos alcança a salvação, Tiago capítulo 2 já começa a confrontar com isso, dizendo que a fé sem obras ela é morta. E Martinho Lutero entra numa crise quando ele começa a pregar o Evangelho, descrever a Bíblia. Ele entra numa crise, e alguns teólogos vão dizer que Martinho Lutero queria tirar o livro de Tiago da Bíblia, porque Martinho Lutero havia se convertido com aquele versículo que o justo viverá pela fé. Aí Tiago entra dizendo que a fé sem obra é morta, e ele entra num conflito com ele, até o ponto que ele entende que todo mundo que está cheio de Deus não resiste ao fazer aquilo que Deus confiou para fazer. Todos aqueles que estão cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, não resistem à obra que Ele nos confiou para fazer. Aleluia! Glória a Deus! Não resiste. Eu estava bem com a Joelina, ou achava que estava bem. Até o dia que o Espírito Santo falou assim: o seu tempo acabou neste lugar. Eu não sei como é que vai ser com a sua esposa, mas você precisa falar com ela. Na verdade ele já sabia, e a minha esposa não estava querendo muito essa história não. Mas eu entendi algo glorioso no meu coração, que eu não podia resistir àquilo que Ele tem para fazer na minha vida, porque quando você está cheio dele, você precisa fazer. Ainda mais conhecendo o livro de Jonas, eu falei: Deus, eu não quero ser como Jonas, me ajuda. Não o pastor Jonas, porque foi nosso pastor, uma bênção, mas o Jonas da Bíblia que fugiu da responsabilidade de Deus. Eu não quero ser como Jonas. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sei que esse negócio não vai ser muito fácil não, mas envia. Senhor, tem misericórdia da minha vida, da minha casa, da minha família. Mas eis-me aqui, para que seja cumprido aquilo que o Senhor desenhou para mim. Aleluia. Queridos, a fé sem obra é morta. Você falar que é crente, que serve a Deus, mas não consegue dar um copo de água para quem está do seu lado, é estranho isso. Você falar que serve a Deus, que está cheio do Espírito Santo de Deus, e não consegue pegar um copo que caiu na igreja, é estranho isso. Há tantas almas para serem ganhas por aí, e domingo que vem, se Deus me der a graça, quero pregar sobre isso, e quero preparar uma série de mensagens, se Deus assim permitir, sobre almas que estão se perdendo lá fora. Há tanta coisa a ser feita,
há tanto trabalho a ser feito, e você está falando que está cheio do Espírito Santo e não está fazendo nada. Eu não entendo isso. Nesse contexto de Tiago, ele diz: apresenta a tua fé, apresenta as minhas obras. Se não tiver obra, não consigo acreditar na sua fé. Sabe o que eu entendo na minha vida? Que por mais que eu faça, por mais que eu tente, por mais que eu lute, jamais vou conseguir pagar isso daquilo que Jesus fez para mim na cruz do Calvário. Glória a Deus. Pastor, se você deixar tudo hoje e for para o campo missionário e morrer lá, eu não vou conseguir fazer isso por aquilo que Ele fez pela minha vida, pois Ele me amou de uma forma que ninguém mais amou. Ele olhou para mim quando ninguém mais havia olhado. Ele olhou para você quando ninguém mais atraía o olhar para a sua vida. Ele disse: ei, você vai ser meu filho. Ei, você vai ser a minha filha. Ei, você vai compor a minha família. Ei, eu quero que você faça parte da morada celestial. Eu quero que você entre no meu gozo. Aleluia. Oh, querido, e aqui nós entramos na terceira etapa, e a última que deve ser cumprida, que é o alvo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 14 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus